Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Teoria em 5. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as propriedades da tabela periódica. Então no vídeo de hoje a gente vai abordar raio atômico, energia de ionização ou potencial de ionização, eletronegatividade e eletropositividade. Fica com a gente até o final, que eu te garanto que se você entender o raio atômico, você entende todas as outras propriedades tranquilamente. Bom, então se você está chegando agora nesse vídeo e você ainda não viu o vídeo do Murilo sobre Linus Pauling, sobre o diagrama de Linus Pauling, dá uma pause nesse vídeo e confere aquele material primeiro, porque tudo que ele fala lá é super importante para a aula de hoje, tá? Bom, então como vocês puderam ver lá na aula do Murilo, a tabela periódica é organizada de acordo com o número atômico, ou seja, ela é organizada de acordo com o número de prótons que os átomos têm, que cada elemento tem, né? Então se a gente olhar a tabela periódica que eu coloquei aqui, o primeiro elemento é o hidrogênio, ele tem um próton. Depois é o hélio, que tem 2 prótons. Depois é o lítio, que tem 3, e por aí vai. Então a tabela periódica está organizada em ordem crescente, de acordo com o número atômico. Bom, então como vocês devem lembrar da nossa aula de modelos atômicos, o átomo ele tem uma região mais central, chamada núcleo, onde a gente encontra prótons e nêutrons. E uma região mais externa, chamada eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons. Se vocês lembrarem lá do vídeo do Murilo, do diagrama de Linus Pauling, esses átomos têm até 7 camadas na eletrosfera. Ou seja, os elétrons eles podem estar distribuídos em até 7 camadas eletrônicas. E esse número 7 está diretamente ligado com o número de linhas da tabela periódica. Ou seja, o hidrogênio, que ele está na primeira linha, ele só tem uma camada na eletrosfera. O lítio, que está na segunda linha, ele já tem 2 camadas, né? O sódio tem 3, o potássio tem 4 e por aí vai. Até o frâncio, que é um elemento da 7ª linha, que portanto tem 7 camadas na eletrosfera. Vale lembrar também que os elementos que estão na mesma coluna, eles pertencem à mesma família e portanto eles têm propriedades semelhantes. Então a gente já pode observar que quanto mais para baixo o elemento está na tabela periódica, mais camadas eletrônicas ele tem. Então agora a gente vai falar exatamente sobre a primeira propriedade, que é o raio atômico. O raio atômico é justamente o raio daquele átomo, né? E depois dessa breve discussão sobre a tabela periódica, já ficou fácil de perceber que quanto mais camadas esse átomo tem, maior ele tende a ser, certo? Logo, faz sentido que o raio atômico cresça quanto mais para baixo a gente estiver na tabela periódica. Só que uma conclusão não tão intuitiva é que o raio atômico ele cresce para a esquerda na tabela periódica, ou seja, o elemento que tem maior raio atômico é o frâncio. Mas por que ele cresce para a esquerda e não para a direita? Lembra que a tabela periódica está organizada de acordo com o número atômico, certo? Bom, e como o número atômico ele é justamente o número de prótons que nós temos no núcleo, quanto maior for esse número atômico, maior a interação entre as cargas positivas do núcleo e as cargas negativas da eletrosfera. Eu vou colocar aqui uma equação de força elétrica, né, que ela é dada por uma constante de permeabilidade do meio, vezes o valor de uma carga, vezes o valor da segunda carga dividido pela distância ao quadrado. Essa fórmula ela mostra pra gente que quanto menor for a distância, maior é a força de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas. Como são cargas elétricas de sinais opostos, né, uma positiva e uma negativa, a força vai ser de atração. Bom, depois dessa breve explicação sobre força elétrica, já fica fácil a gente perceber que quanto mais cargas positivas eu tenho no núcleo, maior vai ser a força de atração entre essas cargas positivas do núcleo e as cargas negativas da eletrosfera. Portanto, quanto maior for o número atômico naquela linha, menor vai ser o raio atômico. E é justamente por isso que o raio atômico ele cresce para baixo e para a esquerda na tabela periódica e não para a direita. Agora que você já entendeu o raio atômico, vai ser mais fácil entender as outras propriedades. Vamos falar agora do potencial de ionização ou energia de ionização. O potencial de ionização ele é justamente a energia que eu preciso para transformar um átomo estável em um átomo instável, retirando um elétron desse átomo, mas ele tem que estar no estado gasoso, tá? E de novo a gente vai utilizar essa fórmula de força elétrica para discutir
como que a energia de ionização se comporta. Bom, como a gente pode ver na fórmula, a força vai ser maior quanto menor for a distância entre essas cargas, ou seja, o próton vai atrair o elétron com mais intensidade quanto mais próximos eles estiverem. Sendo assim, quanto menor for o raio atômico, mais energia eu preciso para conseguir tirar aquele elétron na camada de valência, porque ele vai estar interagindo com o núcleo de uma maneira muito mais intensa. E é por isso que a energia de ionização, ou potencial de ionização, cresce exatamente no sentido contrário do raio atômico, portanto para cima e para a direita na tabela periódica. É importante a gente não confundir raio atômico com raio iônico. Tá? O raio iônico, como o próprio nome já diz, ele fala sobre o raio de um íon. E o íon pode ser um cátion, se esse átomo tiver perdido um elétron, ou ele pode ser um ânion, se esse átomo tiver ganhado um elétron. Sendo assim, o raio de um cátion que perdeu um elétron vai ser sempre menor do que o raio atômico daquele átomo estável. E o raio atômico do ânion que ganhou um elétron vai ser sempre maior do que o raio atômico daquele cara que estava estável. Portanto, eu vou deixar escrito aqui, senão me embolo. Bom, vamos falar agora sobre eletronegatividade. A eletronegatividade, ela é a tendência, ou facilidade, ou capacidade que um átomo tem de atrair o elétron, ou seja, de ganhar o elétron. Quanto mais eletronegativo for aquele átomo, mais atração pelo elétron ele tem. Bom, e como eu disse no começo da aula, se você entender o raio atômico, você vai entender todas as outras propriedades. A eletronegatividade, ela está diretamente relacionada com a distância entre os elétrons e o núcleo. Sendo assim, quanto menor for o raio atômico, mais próximo do núcleo os elétrons estão. Portanto, maior vai ser a interação entre esses elétrons e esse núcleo predominantemente positivo. Sendo assim, quanto menor for o raio atômico, maior é a minha eletronegatividade. É justamente por isso que a eletronegatividade cresce no sentido oposto ao raio atômico. Se a eletronegatividade é a facilidade que o átomo tem de ganhar um elétron, a eletropositividade é a facilidade ou tendência que esse átomo tem de perder um elétron. Bom, como o próprio nome já disse, esses conceitos de eletronegatividade e eletropositividade, eles vão em direções opostas, né? Então, já era de se imaginar que a eletropositividade fosse se comportar de maneira exatamente oposta à eletronegatividade. E é por isso que a eletropositividade ela cresce no mesmo sentido do raio atômico, portanto, para baixo e para a esquerda na tabela periódica. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto ou algum comentário a respeito do tema, escrevam aqui pra gente ou compartilhem com a gente na nossa página no Instagram, @teoriaem5. Tchau!